O Rio em Foco está de volta com o presidente da SNEL, Marcos da Veiga Pereira. A pesquisa Produção e Venda do setor editorial também revelou que em 2019 foram produzidos mais de 390 milhões de exemplares de livros no Brasil, um aumento de 13% em comparação com 2018. Com relação à venda, foram comercializados cerca de 434 milhões de livros. Desse montante, 209 milhões foram para o mercado e 224 milhões para o governo. Esse é um ponto que a gente tinha falado antes, né? Tem os livros que são livros educacionais, né? São os livros das escolas, e o governo compra uma parte importante da produção editorial por conta do ensino público. E esse montante ainda é maior do que o que a gente que as empresas estão conseguindo vender, né? Que as editoras estão conseguindo vender no Mercado Livre, digamos assim. Como é que funciona esse processo? Qual é a tua visão em relação a isso? Esses números estão melhorando, estão se equilibrando mais? A tendência é que isso mude? A gente mede isso sempre, tá? Porque vocês acham que é uma coisa super importante. De novo, né? Qual é o quanto as pessoas consomem livro porque elas querem, porque elas né, têm interesse e quanto é o papel do Estado em suprir esses livros. A resposta vai ser um pouco longa, porque eu vou começar pelo governo, tá? Uhum. Então, o governo ele compra os livros didáticos para toda a educação básica. O que é educação básica? É o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Uhum. Então, isso é super importante, né? E ele tem um programa, assim, é o programa mais completo do mundo de distribuição de livros escolares, em termos de seleção, em termos de negociação, de distribuição, é espetacular. Ao lado disso, a gente sempre defendeu que o governo deveria ter um programa de literatura, né? De livros para leitura na sala de aula. Uhum. E aí, esse projeto era um projeto que era ligado às bibliotecas escolares. E o problema é que a biblioteca escolar ela é muito carente, ela é muito desigual e muitas vezes ela é fechada para os alunos. Então, o governo comprava os livros, eventualmente os livros ficavam parados nas bibliotecas. Então, foi feito uma super revisão desse processo e no ano passado, concluindo um trabalho que tinha sido iniciado pelo Mendonça Filho como ministro da Educação no governo Temer, ele foi concluído no primeiro ano do novo governo, foram adquiridos 53 milhões de livros de literatura para distribuição aos alunos, para distribuição aos chamados cantinhos de leitura. Quer dizer, é um projeto revolucionário, realmente, é muito bacana. Porque eu acho que esse papel, né, do Estado, né, no estímulo à leitura, na criação da hábito de leitura, é a nossa saída. Por outro lado, o mercado, né, agora olhando para os 209 milhões de livros vendidos, você também tem livro escolar, você tem toda a rede particular que compra, você tem todo o livro universitário, né, e técnico e científico, como a gente chama, e aí você tem aqueles 140 milhões de livros de obras gerais e religiosos. Né? Para você ter uma ideia, esse número, no auge, ele foi de 180 milhões em 2011. Quer dizer, então a gente a gente vem sentindo uma perda, seja pelos processos de recessão que a gente passou em 2015 e 2016, seja pelo fechamento das livrarias, como você apontou lá no primeiro bloco. Quer dizer, e agora a gente vai viver muito provavelmente na pandemia, por mais que a gente esteja vendo uma recuperação, aqueles 2 primeiros meses o impacto é enorme. E né? o número de desempregados está crescendo nesse período também. Então, a gente está entrando, a gente mal saiu, mal recuperou e já começou de novo a entrar num momento nebuloso aí, né? Então, assim, são muitos impactos, né? O meu avô, eu sou neto de um editor, enfim, José Olímpio, né? E o meu avô tinha na sala dele uma placa, que era uma frase do Monteiro Lobato, que diz: um país se faz com homens e livros. Então, eu nasci com essa crença.
Eu nasci, eu ia lá brincar. Na sala estava o Drummond, o Guimarães Rosa, a Raquel de Queiroz, e eu ficava no chão desenhando, porque o meu avô adorava fazer isso. Uma outra frase que ele sempre me disse era: meu filho, o Brasil é o país do futuro. E eu lamento muito, mas isso continua sendo, no mínimo, a nossa verdade atual. Quer dizer, a gente não conseguiu ainda ser o país do presente. A gente continua sendo um país que a gente precisa construir educação, precisa construir essa imagem cidadã, né? Então, quando a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza absoluta que a leitura vai aumentar, porque eu sei que a leitura é uma coisa que enriquece as pessoas. Agora, tem um ponto que a gente falou no bloco anterior que eu acho muito interessante também abordar, que é a questão dos novos autores. Existe ainda, existe pouco espaço, acho, para imersão, para esses autores emergirem, né, e aparecerem nesse mercado. Então, assim, como também estimular isso e permitir que essa nova geração que está chegando aí perceba que ela tem chance, né, que ser escritor pode ser um caminho. Eu vou te dar um exemplo, assim, das sociedades que eu mais vejo a diversidade acontecer, que é a França, né? Quer dizer, a França tem uma quantidade de livrarias pequenas, né? Tem as livrarias grandes, tem as redes, enfim, mas eventualmente você está andando em Paris e você encontra uma livraria especializada em quadrinhos, e você encontra uma livraria especializada em livros de viagem. Essa especialização, ela permite a diversidade, ela permite o encontro dos autores. Quer dizer, a concentração, ela diminui a oportunidade. Por um lado, apesar de parecer assim, por um lado você pode publicar o seu livro na internet. Você não precisa de um editor para isso. Mas para você efetivamente se tornar conhecido, para você efetivamente entrar nesse mundo, você precisa de uma cadeia fortalecida. E aí que você está fazendo, na verdade, o contraste é que justamente nesse momento é muito fácil também editar um livro. Você pode produzir em casa até, tem milhões de programas aí para colocar lá no formatinho, etc. Mas, assim, esse processo, né, esse caminho que é feito a partir da editora, ele precisa estar organizado, azeitado, para que você consiga também trazer esses novos autores para um lugar que eles vão poder ser vistos, né? Exatamente, é isso. Esse é o desafio, esse é enfim, esse é o nosso futuro, né? Vamos ver como é que a gente constrói esse futuro. Agora, só para a gente finalizar, né, a gente está aqui num canal legislativo, e você já participou de debates aqui na Assembleia Legislativa sobre o Programa Estadual de Livro, Leitura, Literatura, né, e Bibliotecas, justamente que nasceu com esse objetivo de consolidar esse caminho, de estimular mais bibliotecas públicas que pudessem, enfim, dar o acesso ao livro via governo. Na tua visão, assim, o que precisa para isso também ser um papel de todo mundo? Quer dizer, ser um papel dos níveis federal, estadual, municipal? Porque você, quando falou de política, falou da política federal. Mas, assim, como é que a gente fortalece isso no estado e nos municípios para que isso possa chegar a todo mundo? E eu me lembro que eu falei isso na época da nossa entrevista lá atrás, e eu saí daí dizendo, puxa, a gente precisa criar um compromisso maior, de estar mais próximo, né, enfim, dos órgãos estaduais e municipais, quer dizer, não só os parlamentos, mas os executivos também. Você sabe que é pena? Assim, já houve gestores, já houve prefeitos, governadores que tinham programas ligados ao livro e leitura muito claros e muito estabelecidos. Faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Quer dizer, e eu acho que parte do executivo, né? Porque afinal de contas o executivo é o proponente maior das peças orçamentárias, né? O desejo de ter uma atuação com relação ao livro e leitura que não dependa do governo federal.
depende do governo estadual. Como é que eu faço um programa de biblioteca, né? Assim, contundente, como foram as bibliotecas parque, que é um exemplo internacional e que acabaram sendo fechadas. Quer dizer, às vezes no Brasil falta consistência, né? Falta a gente. Nós temos bons projetos e esses projetos eventualmente morrem na praia. E aí Quer tem dizer, só também, porque eu acho que não dá para a gente perder essa oportunidade também de falar disso. A gente tem um big evento, que é a Bienal do Livro, né? E que é um momento que realmente assim, a cidade se mobiliza, vem gente do estado inteiro, na verdade, provavelmente de outros estados também, para participar. E isso acontece de 2 em 2 anos. Então, assim, há uma expectativa também, né? Numa pergunta, se vocês já estão revendo também, inclusive, essa questão de como fazer, se esses cuidados se esticarem. Não, é lógico que a gente está bem longe disso, né? Mas e como também tornar essa experiência uma experiência mais constante, né? Dentro de um calendário de eventos que possa ser absorvido pelas cidades e possa ser, enfim, multiplicado. que ótima pergunta, excelente você trazer isso, porque isso efetivamente virou uma preocupação nossa. Hoje você encontra a Bienal do Livro nas redes sociais, a gente tem feito uma série de lives com os autores, a gente está querendo justamente criar a ideia de uma Bienal permanente. A gente fez um projeto lindo de levar autores nas escolas em 2019, né? Um pouco antes da Bienal, a gente começou um processo de engajamento. Uhum. Então, a gente quer que isso seja também um processo sempre. Você promover ciclos de debate nas livrarias para você poder, enfim, acostumar as pessoas ao convívio, porque a ideia é um pouco do café literário que acontece lá na Bienal. Então, você pode ter um café literário permanente que acontece em livrarias que vão rodando. E isso a gente está colocando em pé. A gente está, de alguma maneira, aproveitando até a pandemia. Isso já era uma ideia que agora a gente está colocando em pé. Foi pena, porque uma das razões pela qual é uma Bienal é porque a gente tem um evento irmão que acontece em São Paulo, nos anos pares. Quer dizer, esse ano era o ano da Bienal de São Paulo, que teve que ser cancelada. Quer dizer, ela só vai acontecer em 2022, porque em 2021 o calendário oficial do Rio de Janeiro permanece. Mas, assim, isso é uma grande transformação que está em curso. Interessante, porque a gente pode voltar a conversar sobre isso, porque, Vai lá, infelizmente, prazer. esse programa aqui chegou ao fim. Obrigada, Marcos, por ter participado. Foi ótima a nossa conversa e eu acho que mostra aí uma tendência a ser observada, né? E a se pensar também de que maneira política e economia podem caminhar juntas nesse setor também. Sempre um prazer poder estar aqui contribuindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Agora você pode ouvir esse e outros programas pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. É só acessar pela sua plataforma de streaming favorita. Vai lá, TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.